Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar pelo fim. Trump é, sem dúvida, o melhor presidente de todos os tempos que a China já teve. Trump possibilitou acabar com o maniqueísmo, aquela coisa de Estados Unidos são os bonzinhos, são os mocinhos, a China, os comunistas, a Rússia são os vilões. Isso acabou. O mundo está percebendo quem são os verdadeiros vilões. E a China entrou com uma propaganda massiva, ridicularizando os Estados Unidos o tempo todo. Vou mostrar para vocês um artista chinês que pede a revolução, pede que os trabalhadores dos Estados Unidos não aceitem o que Trump está fazendo. O movimento socialista tomou força com as atitudes de Trump. Trump é o inimigo do capitalismo. Os despreparados bolsonaristas que tanto o usaram, que tanto colocaram Trump como a salvação do mundo, agora tem que ficar quietinhos, envergonhados, tímidos. Eles te roubaram às cegas e você os agradece por isso. Isso é uma tragédia, isso é um escândalo. É por isso que estou dizendo isso agora. Estadunidenses, vocês não precisam de tarifas. Vocês precisam de uma revolução. Por décadas, o seu governo e seus oligarcas enviaram seu trabalho de navio para a China. Não por diplomacia, não pela paz, mas para explorar os trabalhadores baratos. E no processo, eles esvaziaram sua classe média, destruíram sua classe trabalhadora e te disseram que você deveria sentir orgulho enquanto eles vendiam seu futuro por lucro. E sim, a China fez dinheiro, mas nós usamos para construir estradas, tirar milhões da pobreza, fundar sistemas de saúde, aumentar o nível de vida. Nós reinvestimos em nosso povo. Minha família também se beneficiou disso. E o que os seus oligarcas fizeram? Eles compraram iates, jatos privados, mansões com estradas de golfe. Eles manipulam o mercado, estipulam taxas, investem bilhões em inúmeras guerras. E você? Você recebe salários estagnados, custos de saúde crescente, dívidas e débitos por dopamina e uma bandeira provavelmente feita na China enquanto eles roubam seus bolsos. Por 40 anos, tanto a China quanto os Estados Unidos se beneficiaram do comércio, da fabricação, mas apenas um de nós usou sua riqueza para construir. Isso não é culpa da China, isso é culpa de vocês. Vocês deixaram isso acontecer, vocês que deixaram eles alimentarem essas mentiras, fizeram você obeso, sujo e viciado. Agora eles acusam a China de uma bagunça que eles fizeram. Eu não acho que seja por aí e não acho que vocês precisam de outra tarifa. Vocês precisam acordar, vocês precisam tomar o seu país de volta. Eu acho que vocês precisam de uma revolução. Vou mostrar para vocês também o vídeo em que a China ridiculariza os Estados Unidos. É feito por inteligência artificial e mostra os Estados Unidos como um país de gordos, lentos, que não trabalham, não produzem, mostrando que eles são comedores de hambúrgueres compulsivos e que não têm capacidade para fazer o país crescer. É uma porrada. Eles fizeram isso após os Estados Unidos, ou melhor, alguém da alta cúpula dos Estados Unidos ter colocado que a China é um país de camponeses. Como se os Estados Unidos chegassem aos pés da tecnologia desenvolvida na China. Esse vídeo que eu vou colocar para vocês evidencia o renascimento da luta de classes de maneira muito clara, de maneira crescente, de maneira extremamente evidenciada. A China está derrubando Donald Trump. A China vai derrubar Donald Trump do poder. Quem diria, né? A China nunca respondeu dessa maneira a país algum. Para os Estados Unidos, eles parecem estar tendo um certo prazer em fazê-lo. O mundo está se reorganizando, agora tirando os Estados Unidos do seu mapa comercial. E a China está se beneficiando com isso. Outro que está se beneficiando com isso é o Brasil. Na verdade, o BRICS como um todo está se beneficiando dessas atitudes abestalhadas de um presidente fascista. Na verdade, um boboca como o Bolsonaro. Esses governos falastrões só causam dor de cabeça. Não trazem nada de novo. Não trazem nada de bom para a população. Quem apoiou Trump agora fica desmoralizado perante o mundo. Foram ridicularizados. A China mostrou o quão ridículos são aqueles que apoiam Trump.
você fica com depressão porque você tem que trabalhar 12 horas por dia, enquanto o dono da empresa milionário está tentando te foder e pegando seu dinheiro, investindo em um monte de putas e carros caros, enquanto você trabalha e se fode para sobreviver em uma sociedade patriarcal e burguesa. Quando eu vejo pobre defender rico, eu penso assim, mas você é muito burro, velho. Vai ser burro no inferno. Vai comer alfafa. Pelo amor de Deus! Você já imaginou um governo feito por operários, artistas e professores? Pois é, isso aconteceu em 1871 em Paris. A Comuna de Paris foi um experimento revolucionário que durou só 72 dias, mas deixou lições que todo mundo deveria aprender. Após a França perder a guerra contra a Prússia, o povo parisiense cansou da elite frouxa e resolveu tomar a cidade. E entre os dias 18 de março e 21 de maio de 1871, populares das camadas mais baixas de Paris se organizaram politicamente para protestar contra a crise social e política vivida pela França naquele momento. Os manifestantes se organizaram em barricadas pelas ruas parisienses e tomaram o poder em Paris, formando o primeiro governo popular da história. Em menos de 3 meses, a Comuna de Paris pôs fim ao trabalho noturno em padarias, sim, pão fresquinho sem explorar ninguém. Implementou salários iguais para políticos e trabalhadores. Imagina, um vereador ganhando a mesma coisa que um professor. Realizou a separação entre igreja e Estado, ou seja, Estado laico de verdade, sem privilégios religiosos. Acesso à arte e educação livre, gratuito para todos. E realizou a democracia direta. Como assim? Todas as decisões eram votadas pela população, não por um grupo específico de políticos. Tá, mas se era tão bom assim, por que acabou? O governo francês e a burguesia parisiense não gostaram muito disso não. E o resultado? Violência extrema. Mais de 20 mil mortos em uma semana, na que ficou conhecida como Semana do Massacre Sangrento. Paris ficou em chamas, houveram prisões em massa e exílio de líderes comunados. Tá, mas que lições nós podemos tirar disso? Povo unido é forte, mas a elite reage com ódio. A Comuna nos mostrou que mudanças radicais assustam quem está no poder. Democracia de verdade exige participação da população. Não basta só votar de 4 em 4 anos. Direitos trabalhistas não caem no céu. Foi luta ontem, é luta hoje, e se a gente quiser conquistas, vai continuar sendo luta amanhã. E por último, a arte é a revolução. A Comuna incluiu artistas no governo, nos mostrando que a cultura transforma. A Comuna durou menos que o relacionamento da Taylor Swift, mas deixou uma grande lição. Curte e compartilhe esse vídeo se você acredita que história não é só passado, é inspiração. Cara, eu vi uma frase e eu queria compartilhar com vocês que eu achei muito interessante, principalmente para quem gosta de raciocinar o porquê que existe tanta pobreza no mundo. Olha só, o povo com fome não faz revolução. Se você está ocupado tentando arrumar o que comer, não sobra tempo para pensar em política, para pensar em estudar, para pensar nos seus direitos e muito menos para mudar. E muito menos para tentar lutar por mudanças. É como se o sistema dissesse assim pra gente. Olha só a frase, olha só que pesado. Deixa eles preocupados com o prato vazio enquanto a gente continua mandando e continua ficando no poder. Se você deixar a massa cansada, confusa e distraída, eles não têm tempo para pensar em revolução ou para lutar por mudanças ou direitos. Isso é muito pesado. É isso que a mídia faz. É isso que os políticos fazem com a gente. Quando eles querem aprovar algum projeto que vai beneficiar a elite ou vai beneficiar eles, o que é que eles fazem? Eles jogam uma polêmica na mídia. Fica todo mundo voltado para aquela polêmica e eles conseguem aprovar no Congresso o que eles querem. É basicamente isso. Outra coisa, sabe por quê? Qualquer governo que tente colocar filho de pessoas pobres em universidades, que queiram dar uma profissão para essas pessoas, como o Lula fez com as escolas técnicas, querendo dar profissão para a pessoa, os empresários ficam putos com isso. Eles não gostam porque uma pessoa que tem profissão, ela vai começar a querer reivindicar salários melhores. Você acha que um jovem que terminou o ensino médio, ele vai preferir ganhar R$1.500 trabalhando o dia inteiro no shopping, ou se ele conseguisse profissionalizar, se tornar um eletricista, ganhar 5 mil? Ele
vai preferir ganhar os 5 mil. E se não pagar bem a ele, como ele tem profissão, ele vai lá e arruma outro emprego. Para a empresa não é benéfico. A empresa quer o povo o quê? Quer o povo no cabresto, dos grandes empresários. Eu falo da elite, dos bilionários, entendeu? Não é de qualquer empresário que acha que é rico, não. Então é isso, não é interessante para a elite ter um pobre que tenha a opção de escolher um emprego, que tenha uma profissão. Porque se der uma profissão, você vai ter a opção de escolher o que é melhor para você. E não é interessante para ninguém que é muito rico, né? Se fossem deputados da esquerda, ia estar escrito assim, ó, deputados de Lula. Agora, como é que é deputado da direita, eles não colocam nem o partido. O salário mínimo vai ficar congelado por 6 anos. É verdade, eu não estou inventando. Isso daí, se você não quer que isso volte a acontecer, vem comigo que eu vou te explicar por que isso pode voltar a acontecer novamente aqui no Brasil. Olha, gente, a cara de pau desses banqueiros chegou ao limite máximo, né? Eles agora perderam a vergonha. E eu não sei se vocês repararam, ontem o Armínio Fraga, aquele que foi presidente do Banco Central no governo Temer, ele já falou que ele quer ser o ministro da economia num governo de direita, no próximo governo, que vai vencer o Lula na cabeça dele. E se isso for feito, ele pretende ele acha que o certo seria deixar o salário mínimo congelado por 6 anos. 6 anos. Isso já foi feito, né? No governo Temer e no governo Bolsonaro, o salário mínimo ficou congelado por 6 anos. Não deu certo, né? Vocês viram o preço da gasolina, o preço dos alimentos, né? Tudo piorou. E agora, ele já falou ontem, deu uma entrevista ontem lá nos Estados Unidos falando que para resolver o problema do Brasil, o salário mínimo tem que ficar congelado por 6 anos. Então, olha só o que apareceu a mais, né? Outra coisa. Uma reportagem ontem na Folha de São Paulo, uma repórter disse que um aluno de uma faculdade bilionária aqui no Brasil, filho de um bilionário, ele ficou extasiado que ele nunca tinha visto um pobre na vida dele. Ele falou que foi uma coisa incrível, uma experiência maravilhosa. Pela primeira vez na vida dele ele viu um pobre, porque a faculdade mandou ele ir numa comunidade fazer um trabalho. Então esse menino cresce, esses meninos, filhos de bilionário, eles crescem e vão ser o quê? Presidente do Banco Central, e vão ser o quê? Presidente ministro da Economia. Então é isso que vai acontecer. Eu não estou inventando nada. Eles é que estão dizendo que vão fazer isso. Não estou inventando. Vai lá no Google e olha a reportagem. O cara falou que o Brasil, na mão dele, o salário mínimo vai ficar congelado por 6 anos. Tá? É isso que você quer? Se não é isso que você quer, vota na esquerda, vota nos deputados de esquerda, vota no presidente de esquerda, vamos tirar esse pessoal da direita do poder, porque senão o pobre mais uma vez vai ser esmagado, né? Ele inclusive falou que é contra esse negócio de taxar super ricos. Então, vamos espalhar esse vídeo. Comenta aí nos comentários se você concorda, se você não concorda, porque isso já está declarado, né? É uma vergonha. O que você acha? Fala aí nos comentários. É isso que o rico quer pro trabalhador, congelar o salário mínimo para que ele lucre mais. Ai, pobre da direita, vota nesses caras, vai congelar o salário mínimo, comenta o que você acha. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu não entendo um pobre votar na direita. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar empregada doméstica em carteira jornal? Eu fui o único voto contrário à PEC da empregada doméstica. Pensa que a direita aceitou pacificamente isso? Uma sociedade que é escravista? Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Agora você imagina a gente colocar os pobres para ir para o aeroporto de Congonhas viajar de avião. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Peraí. Você acha que eles aceitaram com muita tranquilidade o fato da gente fazer com que as pessoas pobres da periferia chegassem a fazer universidade? Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos. Que filho de empregada doméstica virasse médico? Não dá para entender um cara que é pobre votar na direita. Olha tudo isso que vocês ouviram. Parece um show de horrores. O cara tá falando que pobre não tem direito de estar andando em avião junto com a galera rica lá da primeira classe.
É por isso que a elite não gosta do Lula. Ele botou filho de pobre dentro de universidade. É isso mesmo. Ele fez muitos pobres tá andando de avião, né? Porque antigamente o pessoal aqui de São Paulo ia voltava para o Nordeste, passava 3 dias viajando de ônibus. E agora a facilidade aumentou para você conseguir ir de avião. Vocês entendem? Ouvi tudo isso que o Bolsonaro ele é contra. Ele foi contra os direitos trabalhistas para doméstica, para uma coitada que ganha um salário mínimo, que passa o dia inteiro limpando as coisas do patrão. Vocês têm noção? Não tem explicação você ser a favor de um cara desse. Você ser rico e ser bolsonarista é uma coisa. Agora a classe pobre é inadmissível. Brasil e a elite do atraso. A mesma elite que só se sente superior se estiver rodeada de pobres. A mesma elite que falava, nossa, o aeroporto agora virou rodoviária, quando o pobre começou a ter mais poder de compra e começou a andar de avião. A mesma elite que não investe em saúde, não investe em educação, mas só nega imposto até de um cafezinho. Ah, mas esquerdista não gosta de trabalhar. Ah, pelo amor de Deus, pobre de direita, ó. Agora são exatamente 3h54 da manhã. Vou mostrar aqui, ó, pra dizer que eu não tô mentindo. E eu tô indo trabalhar. Ah, mas esquerdista é vagabundo, só vive de auxílio. Não, a esquerda só luta pelos seus direitos. Se você tá indo trabalhar, você tem que ter seus direitos garantidos. Isso é o mínimo, pobre direita. E isso é uma coisa que você não entende, tá bom? Pelo amor de Deus.